A saga do Ron se aproxima do final e você vai ver mais um pedacinho da história desse personagem comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí, tudo tranquilo? Eu sou o Gico, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Se você não conhece o canal, clica aqui no botãozinho de inscrever, é só no sininho e aí você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal. Tem 3 vídeos novos toda semana, beleza? E já deixo aqui o meu convite, se você gosta de desenhar nesse estilo aqui, Marvel e DC, conheça o meu curso Desenhando Heróis e aqui na descrição do vídeo tem um link lá para o site onde te explico tudo bonitinho. Não importa a tua idade, o que importa mesmo é se você tem vontade de desenhar. Lá a gente conversa melhor. Se você já é frequentador assíduo aqui do canal, sabe que é um dos poucos canais aqui do Brasil que fala do Ron, né? É um personagem da Marvel, meio obscuro, da década de 80, que era baseado num brinquedo. A Marvel naquela época estava licenciando tudo quanto é brinquedo para fazer quadrinho. G.I. Joe saiu pelos quadrinhos da Marvel, né? Os Comandos em Ação aqui no Brasil. O Ron era um brinquedo, saiu pela Marvel. Micronautas eram brinquedos, saiu pela Marvel. Transformers, mesma coisa. E aí o Ron, no meu caso aqui, é o que eu mais gostava, porque eram histórias de ficção científica e terror. Eu já gravei 8 vídeos sobre a saga do Ron. Esse aqui vai ser a 9ª parte, onde a gente já começa a se encaminhar para a conclusão, a Guerra dos Espectros, mas fica aqui uma observação. A partir dessa fase aqui, muda o arte finalista, o desenhista ainda é só o Buscema, mas é uma dupla de arte finalistas que, para mim, meu gosto, distorce muito a arte do Saul Buscema. Saul Buscema é um cara que tem um desenho muito sintético, ele tem uma arte muito dinâmica, é um herdeiro do Jack Kirby em estilo de desenho dinâmico, movimento de página, diagramação. Para mim, pede um arte finalista mais como o Joe Sinnott, uma arte final mais precisa, mais limpa. E aqui os caras, não estou dizendo que os caras não sejam bons arte finalistas, são, mas eles não combinam, não casam muito com a arte do Saul Buscema, pelo menos na minha opinião. Vamos ver o que vocês vão achar aí dos vídeos que eu gravei. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é que a partir daqui começa a sessão tesoura do JP. Muitas páginas cortadas e algumas edições inteiras puladas. Eles tinham os motivos deles lá na época, né? Eles faziam uma curadoria das histórias que talvez não valessem a pena, cronologia que estava apertada, precisava andar com a história, enfim. Algumas histórias foram muito cortadas e algumas edições, como eu falei, puladas. Mas, de qualquer maneira, você vendo os vídeos, vendo os clipes, você vai ter uma ideia total do que está acontecendo com o Ron e para onde a história está se encaminhando, beleza? E aí, vocês acompanhem esses clipes que eu gravei e deixa na área de comentários se vocês querem que eu chegue finalmente à conclusão dessa saga cósmica envolvendo esse personagem super dramático, né? Aqui a gente vai ver ele super angustiado, um cara que já está há 200 anos nessa lida aqui de combate e ansiando pela volta de sua humanidade, né? O seu corpo humano saindo desse estado robótico que ele se encontra. Bom, se você ainda não viu as histórias do Ron, a partir dessa cartelinha aqui você pode acompanhar e maratonar e entender melhor quem é o Ron, ou se você era leitor na época e quer relembrar, também é uma boa oportunidade, já que você provavelmente não vai encontrar isso em nenhum outro canal, beleza? No final do vídeo, depois dos clipes, eu tô de volta. A primeira história de hoje foi publicada na revista O Incrível Hulk número 61, de julho de 1988, e traz a história publicada originalmente em Ron número 38, de 1983. Argumento Bill Mantlo, desenho Saul Buscema, arte final Aiken Garvey, e cores, letras e tradução, Estúdio Criarte. A gente começa com Shang-Chi observando uma procissão sinistra. Ele está de olho, a gente não sabe o que aconteceu antes na revista dele, mas ele está de olho nessa procissão dos espectros, os espectros que estão prestes a realizar uma cerimônia aqui de ressuscitar o corpo de uma criança. O Shang-Chi, horrorizado, observa aquilo tudo. Ele vai chegando de mansinho e fica muito perturbado quando ele observa aquele cadáver da criança começar a se erguer do túmulo. Então ele não resiste a ficar impassível só assistindo e se envolve na confusão ali. O pau vai cantar na cripta aí de Noca, né? E o Shang-Chi
vai tentar fazer tudo para que o espírito daquela criança retorne, descanse. Inclusive ela pede, por favor, me liberte, né? Então o Shang-Chi, de posse de um fogareiro aqui, consegue tacar no principal feiticeiro aqui dos espectros, fazendo com que ele queime, e o espírito da criança então retorna para descansar. Corta, a gente vai ver o Ron em outro lado da Inglaterra. Ele está com seu analisador na mão e ele vai seguindo ali os rastros deixados pelos espectros até uma mansão que funciona como um orfanato. Essa mansão está recebendo aqui a visita de um cavalheiro que é tipo um fiscal de orfanatos, né? Ele vai inspecionar ali como é que tá, como as crianças estão sendo tratadas, e o Ron de longe observa que a mulher que toma conta do orfanato se chama Mara, e a gente já viu ela num vídeo anterior aqui das aventuras do Ron. Ela é uma feiticeira espectral poderosíssima. O Ron então acaba se envolvendo ali, o inspetor de orfanatos se vê em meio a um ataque de espectros modificados. O Ron entra para poder ajudá-lo, né? O Ron avisa ele que de alguma maneira as crianças estão sendo usadas pelos espectros, pede para o cara encontrar as crianças e tirá-las ali daquele local, enquanto ele está lutando contra a Mara, que revela-se ser não a Mara e sim mais uma delas. São várias feiticeiras que usam esse perfil, e ele vai lutando contra esses espectros modificados. Quando o sujeito encontra as crianças, elas estão hipnotizadas e sendo transformadas pelos espectros. Ele então faz o mesmo recurso do Shang-Chi, pega uma tocha, taca essa tocha lá no feiticeiro espectral, ele pega fogo e isso faz com que as crianças se libertem ali do feitiço. E aí termina essa história com o Shang-Chi lendo uma matéria do jornal dizendo que vai ter uma exposição de uma criança múmia. E isso faz com que ele ligue as coisas, né, que aconteceram lá no começo da história. E a gente vê a Brandy Clark tentando aqui, ela recuperou na última história a armadura da Starshine, e o tal de Dr. Dredd aparece aqui para poder deixar uma ponta solta para a próxima história. Termina aqui a primeira parte. A segunda história de hoje foi publicada na revista O Incrível Hulk, número 62, de agosto de 1988. Traz a história publicada originalmente em Ron, número 39 de 1982, a mesma equipe criativa. A história começa com a splash page dessa exibição daquela tal múmia, né, que o Shang-Chi comenta no final da edição anterior. É uma múmia de uma criança, né, de acordo com a lenda, ela veio de uma nave estelar, uma estrela, né? E o Shang-Chi tá lá junto com sua equipe de apoio, né? Sir Dennis, a galera toda que faz parte das histórias do mestre do Kung Fu. Então a gente vai ver aqui um pequeno resumo que o Sir Dennis está contando da história dessa carícia, essa múmia que ela veio das estrelas, e a gente vai descobrir que ela é um espectro. E ela foi aprisionada assim que seus poderes se revelaram, e o faraó mandou aprisionar e enfaixar ela ali. Então é praticamente enterrada viva. O Ron é atraído também para essa exibição aqui dessa múmia. Só que quem está por lá também são os espectros, que hipnotizam o guarda do museu, manda todo mundo para fora, e eles pegam algumas crianças que estavam ali em excursão. Novamente os espectros estão usando as crianças para alguma coisa, né? A gente tem um corte para onde a gente vai ver o Dr. Dredd fazendo esse cara também é espectro, né? Uma cerimônia espectral para poder unir e fundir a Brandy Clark com a armadura da Starshine. E lá no museu a galera tá preocupada que o Shang-Chi sumiu, pergunta pro guarda o que aconteceu. Ele em transe, acaba saindo do transe com a chama do isqueiro do Sir Dennis. Então eles descobrem que o Shang-Chi está lá dentro, aonde está se desenrolando uma cerimônia para ressuscitar a Carícia, essa múmia, né, que vem a ser uma poderosa espectro ancestral. Ela desperta e usa seus poderes para transformar os objetos do museu, as estátuas, em seres animados, e começa o pau cantar aqui no museu com o Shang-Chi e o Ron enfrentando os espectros, e ainda com esse problema com as crianças ali sendo ameaçadas pelos feiticeiros espectrais. A galera do Shang-Chi chega para dar uma moral. O Ron, usando o seu analisador e seu neutralizador, manda os espectros tudo para o limbo.
Mas enquanto isso, a Carícia ela vai extraindo das crianças terrestres a sua energia, ficando cada vez mais forte, né? Então isso, o Ron pede pra galera levar as crianças dali, tirar ela de perto, enquanto ele enfrenta a múmia ressuscitada ali, né? A poderosa espectral que ressuscitou no corpo dessa menina, né? Ela parece uma menina. E aí, quando as crianças são afastadas, o Shang-Chi vê ali uma espécie de shuriken ancestral e dá uma moral pro Ron jogando o shuriken, degolando a feiticeira, e ela vira pó na hora, e o Ron termina a história ali meio abalado, né, com essa ameaça às crianças terrestres. Termina aqui a segunda parte da história de hoje. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. A terceira parte da história de hoje, publicado o Incrível Hulk número 63, de setembro de 1988, trazendo a história publicada originalmente em Ron, número 40, de 1982, mesma equipe criativa, e a gente vai ver o Ron novamente aqui na Inglaterra. Ele continua vasculhando e pesquisando os espectros na Inglaterra, e a história vai aqui se desenrolar paralelo, como se fosse a lenda do flautista de Hamelin, onde ele, no local de ratos, né, ao invés de ratos, ele está hipnotizando novamente crianças. Então todas as histórias rodando através baseadas, né, nesse tema de espectros e crianças, que a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer. O flautista vai trazendo as crianças em direção a um portal. Ele quer abrir esse portal e usar essa energia das crianças para trazer um ente de lá, e o Ron justamente chega ali perto para poder impedir isso aí. Através do analisador, ele descobre que o flautista também é um espectro e está prestes a conseguir trazer essa criatura poderosíssima lá da dimensão dos espectros. Tem um pequeno corte, a gente vai ver lá novamente em Clayton, na Virgínia Ocidental, a pequena cidade onde o Ron caiu na sua história de origem. O Dr. Dredd fazendo a transmutação e a união do corpo da Brandy para dentro da armadura da Starshine, e dentro desse pacto ele vai fazer com que ela se torne uma espécie de escrava dele e vai jogar ela contra o Ron. Chega lá para tentar ajudar, dar uma moral, o Torpedo, que é o herói local da cidade, né, que é um aliado do Ron, mas aí ele toma um jato de energia da Starshine, cai desmaiado. De volta lá no combate do Ron com o flautista usa a sua flauta para conjurar um encantamento que deixa o Ron preso aqui numas faixas de energia. Enquanto isso, o portal vai se abrindo e sai de lá o tal do diabão que ele quer trazer para nossa dimensão, né? As crianças usadas como fossem baterias, pilhas, para poder essa energia fluir. O Ron então vê que não vai dar certo, ele fica ali no combate. Ele resolve então empurrar o bicho para dentro do portal de novo, e o portal se fecha com ele e o bichão dentro desse portal. As crianças ficam ali libertas da influência do demônio. Termina aqui a terceira parte de hoje. A quarta história foi publicada na revista O Incrível Hulk número 64, de outubro de 1988, trazendo a história publicada originalmente em Ron, número 41, de 1983, a mesma equipe criativa. O Demônio do Mundo Negro. A gente começa com essa splash page do Sanctum Sanctorum, do Doutor Estranho, que está lá meditando e analisando tudo que acontece, né, o guardião do mundo sobrenatural, e ele então tem uma visão justamente dessa ameaça à nossa realidade. O Ron lutando com o diabão ali nos portais nível Steve Ditko style ali, e ele vê que isso é uma ameaça também à nossa realidade, né? Então, como mestre das artes místicas, se vê obrigado a entrar e ajudar o Ron, né? Então ele abre um portal, viaja para essa dimensão onde o Ron está enfrentando ali o diabão, e quando ele está prestes a entrar na luta, ele então abordado por uma entidade, uma das mais poderosas do universo Marvel, que é o Tribunal Vivo. O tribunal alega que ele está pendendo a balança para o lado do bem, e isso para o tribunal não seria bom, porque para ele, tribunal, as coisas têm que estar equilibradas, o lado bom
e o lado do mal. E como então o Doutor Estranho está fazendo muito bem, digamos assim, ele quer impedir o Doutor Estranho de fazer isso novamente. E aí condena, chama o Mediador, que é um cara que o Doutor Estranho já enfrentou, para poder segurar o Doutor Estranho enquanto o Ron se vira sozinho lá para manter o Diabão dentro do portal. O Diabão então se transmuta numa figura angelical, parece uma menina, e diz que se o Ron vier com ele pelo portal, ela vai trazer para ele a paz que ele tanto almeja e vai livrar ele de toda a angústia e as guerras com os quais ele está acostumado há mais de 200 anos, né? E o Ron já está cansado de tanta luta. De volta a Clayton, a gente vai ver o que aconteceu então com a Brand, né, e o Torpedo. Eles têm novamente uma luta lá e novamente o Torpedo se dá mal. E aí o Dr. Dredd ameaça todo mundo, fala umas paranauê ali. E no final ele faz um tipo de encantamento, mas que deixa uma poeirinha no chão assim, e as pessoas não sabem bem o que aconteceu. Os parentes ficam ali sem saber o que aconteceu com a Brand e com o Dr. Dredd, que desaparecem. A gente volta então para o combate do Doutor Estranho contra o Mediador. Ele vê que o Ron está quase cedendo à tentação falsa, né, de paz oferecida ali por esse demônio espectral. E aí, quando o Ron está prestes a adentrar no portal e abrir mão da luta, o Doutor Estranho baixa a guarda dele para sua própria proteção e ataca lá o portal. Isso faz com que o Ron enxergue novamente o que estava fazendo, né? Ele está indo na verdade para um inferno espectral, e aí ele usa o neutralizador para mandar o Diabão para o limbo, e assim o Doutor Estranho acaba ali baleado, e o Ron sabendo que com esse sacrifício dele ali, ele vai ter que voltar a lutar. A paz ainda está longe para o Robozão de Prata. Termina aqui a quarta parte da história. A quinta parte da história foi publicada na revista do X-Men número 4 de fevereiro de 1989 e traz a história publicada aqui, a tesoura do JP cantou, galera. Então vamos lá, hein? Essa história compila as histórias publicadas originalmente em ROM número 42, 43 e 44. A mesma equipe criativa, e aqui a editora Abril chama Ron o Homem do Espaço, talvez porque está mudando de título de editoria, né? Enfim, vamos para a história. O Ron, ele foi levado aqui, a gente não sabe como, também tem um corte, né? Ele foi para a Rússia, aqui por uma terra totalmente devastada. E ele está observando esse local devastado pela energia nuclear, pelo Quasímodo, que é um computador vivo. Ele está aqui, diz que se apossou desse maquinário abandonado pelo Sergei, a presença, que é o inimigo do Incrível Hulk. E ele faz um trato com o Ron. Se o Ron entregar a armadura dele para que ele transfira a consciência para a armadura, ele faz um corpo novo para o Ron. O Ron então topa, estranho, né? Mas ele topa e fica felizão quando ele assume ali novamente um corpo humano. Só que foi tudo falcatrua ali do Quasímodo, porque esse corpo vai se deteriorar rapidamente e ele já está de posse da armadura do Ron. Tudo era conluio com os espectros que também estão por ali, mas ele, de trairagem, mata os espectros que ajudou ele. Então ele agora assume o papel de Ron. E quem aparece por ali, nas costas dele, a gente já vai saber. Corta, vamos ver o Ron curtindo os seus momentos de humanidade, esse clone que foi feito do Ron. E ele começa a deteriorar rapidamente com cenas bem indigestas aqui. O Ron então agora, o Quasímodo no corpo do Ron, vai enfrentar a Starshine e o Dr. Dredd. A Starshine que está virada no Jirai aqui para combater o Ron. Foi a feitiçaria que o Dr. Dredd fez. Então tem esse combate aqui. O Ron já fica assustado. O Quasímodo no corpo do Ron foge. E o Ron de verdade, o clone do Ron todo deteriorado, vai voltando para dentro da caverna. Ele vê a Starshine e aí fica bolado, porque a Starshine que ele conhecia tinha morrido numa história anterior. E aí ele vê que quem está por trás daquilo tudo é o Dr. Dredd, que ele nota ser também um espectro. A Starshine, então, usando sua arma, né, que é poderosíssima, faz com que o Quasímodo abandone o corpo do Ron, e ele acaba morrendo assim, e o Ron morre. Ela acha pelo menos que a armadura morre. E isso faz com que o encanto se quebre. Ela então vê o Ron, o clone, lutando contra o Dr. Dredd e aí reconhece, né? Ele fala: você não está me reconhecendo, sou eu. Aí
já é tarde demais, ele mata o Dredd e já à beira da morte, a Brandy leva ele lá para dentro do laboratório, onde eles são abordados por outro inimigo do Hulk chamado Gremlin, e ele faz um trato, né, com eles, para que ele vai restaurar o Ron para sua armadura através dos restos mortais do Ron que estavam dentro da armadura anteriormente, estavam no campo de estase guardados ali, e eles teriam que lutar contra os inimigos dele. Gremlin são super soldados soviéticos que estão contra ele ali naquela base. Os caras já estão chegando ali, né, para combater, e aí o Ron, enquanto a Brandy tenta impedir os super soldados soviéticos de atacarem o Gremlin, o Gremlin faz com que o Ron retorne para a armadura 100% de poder e vai lá dar uma moral para Brandy. Ele então neutraliza esses soldados soviéticos e depois eles voltam ali para ver o final, né, a morte do clone do Ron, que fala assim, ó, você está vivendo, então isso você ainda é capaz de amar. E esse é o maior de todos os dons, que o Ron fica se lamentando porque ele voltou a ser um ciborgue, né? Então termina aqui a quinta parte da história de hoje. A editora Abril pulou as edições número 45, 46 e 47 e no final dessa mesma revista do Hulk publica as histórias originalmente saíram em ROM 48 e 49, mas também com bastante corte. Nessa história a gente vai ver uma reunião das duas facções de espectros lá na ONU. Eles estão usando a ONU como uma sede para o encontro. A gente vai ver os espectros mais voltados para a ciência e os espectros mais voltados para a magia. E nesse interlúdio a gente vai descobrir que houve um momento onde os espectros se voltaram para a ciência e os espectros da magia alegam que esse momento na virada da história dos espectros acabou causando a derrota deles para os Cavaleiros Espaciais, e eles estão dispostos a acabar com toda a tecnologia espectral, mantendo somente a magia. E é isso que acontece aqui, um combate onde os espectros da ciência são derrotados. Lá de volta a Clayton, em Virgínia, a gente vê o Ron e a Brandy Clark voltando, agora no papel de Starshine, para a cidade. Eles vão se encontrar com os moradores, que os recebem muito bem, e o Ron pergunta se houve sinal de espectro. O Torpedo diz que não, só que ele sente algo estranho com os pais da Brandy, e ele diz que vai usar o analisador para verificar. E o pessoal fala, não, tá maluco, aqui é tudo família, Ron, para com isso. E ele dá, eu tô paranoico, deixa isso pra lá. Só que quando a Starshine em casa vai fazer uma demonstração dos seus poderes, ela usa a luz, né, da armadura, e a sombra revelada por essa luz mostra que os pais dela e todos os demais foram transformados em espectros. E o Ron chega à conclusão de que as pessoas de verdade morreram, e termina aqui eles presos numa prisão espectral com um gancho para o que vai acontecer na próxima edição, e uma chamada que vem aí, a Guerra dos Espectros. Está se aproximando do fim a saga do Ron. E a trama se complica, minha galera. Então a gente tá chegando aí pra Guerra dos Espectros, né? Algumas coisas ainda vão acontecer. A editora Abril pula também depois da Guerra dos Espectros. Algumas histórias acabaram não saindo do Brasil. E aí eu vou deixar para vocês decidirem. Quer que eu pesquise essas histórias que não saíram do Brasil, querem ver elas em inglês? Eu posso pesquisar para vocês. Se você é fã do robozão prateado aí, que tem um baita do ar-condicionado no peito, se você quiser ver a conclusão da história, vai usar a área de comentários. Sempre peço também para você, por favor, deixar um joinha, um comentário, compartilhar o vídeo e chamar mais gente para conhecer o canal. É sempre mais legal. Quanto mais abelha, mais mel. Eu tô de volta aqui no YouTube na quarta-feira. Vai ter o quadro de lançamento nostálgico, e eu separei aqui, ainda nem tirei do plástico, ó. Vou começar a ler hoje. Dylan Dog em dose dupla. A Mitos tem mandado bastante material pra gente comentar aqui nesse quadro de lançamentos. Se você ainda não conhece o quadro de lançamentos, é um quadro novo aqui no canal, porque geralmente a gente falava só de quadrinhos antigos. Agora eu tô falando de lançamentos ou relançamentos que tem essa pegada nostálgica. Então agora a gente vai ver um personagem que eu acho muito maneiro. Foi inclusive uma das inspirações pro meu Salomão Ventura, que é o detetive do paranormal, do pesadelo, o Dylan Dog.
mais um quadrinho da Bonelli aqui no canal pra gente comentar. Quarta, a partir das 6 horas eu tô de volta aqui. E lembrando que eu tô todo dia também lá no Instagram. Lá você acompanha passo a passo de desenhos meus, a montagem das páginas que eu tô desenhando agora, um quadrinho americano chamado Tomorrow People, você vai acompanhar lá passo a passo também. Eu boto muita coisa por lá que não tem aqui no YouTube. Então se você quiser me acompanhar também por lá, tá aqui na descrição do vídeo o link, basta clicar, você vai direto para minha página. Agora também tem uma lista de transmissão lá dentro do Instagram, que eu coloco outros materiais, promoções, coisas diferentes. Acompanha por lá também, vai ser legal ter você por lá, beleza? Fico por aqui, se cuide, bom domingo, saúde e paz!